Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer aqui três obras de ponta, né, sobre três assuntos muito interessantes, né, e assuntos que às vezes na internet você encontra, pelo menos eu já vi muitos, né, muita exagero, né, nesses assuntos referentes ao livro de Enoque, incluindo o livro de Enoque, né? Então eu vou mostrar para vocês três obras e vou trazer trechinhos dessa obra, pinceladas, né? Para vocês terem noção do que elas tratam, né? E servir de guia, né? Para aqueles que queiram depois avançar nesse estudo. Seria sobre calendário, zodíaco e a astrologia. Eu vou começar aqui com essa obra aqui. Ela foi publicada por um especialista alemão. Ele é alemão ele tem cidadania alemã, mas ele nasceu em Gana. O nome dele é Coco von Stückrad. Essa obra, eu não sei se eu já mostrei alguma vez, eu tenho a impressão que não, que eu já fiz vários vídeos, né? Essa obra foi publicada pela editora Walter de Gruyter, em Berlim e Nova York, né? Simultaneamente em 2000. E esse especialista, né, Coco von Stückrad, ele é um especialista, né? Especialista em religião comparada, filosofia e estudos judaicos. Ele se formou nas universidades de Bonn, Colônia e Bremen, na Alemanha. Ele é professor de estudos da religião na Universidade de Groningen, na Alemanha. Tem vários trabalhos dedicados à história da religião europeia e à história da astrologia. Ele é praticamente que eu saiba, né, acho que é atualmente acho que é o maior entendido nesse assunto, né, astrologia. Existe uma obra publicada em português, mas é praticamente um resumo, né, dessa obra. Esse livro aqui, por exemplo, tem quase 1000 páginas, 912 páginas. E esse em português é poucas páginas. Então dá para ter uma noção aqui, essa é uma introdução, né, no assunto. Eu teria aqui, assim, o título da obra é a disputa, né, sobre a astrologia. Contribuições judaicas e cristãs para a antiga compreensão do tempo. Dá para ler, né? Das Ringen die Astrologie. Então eu peguei três parágrafos aqui, alternados, das páginas 316 a 317, só para dar uma noção para vocês do que a obra trata, né? Então ele fala o seguinte, né? Os escritos de Enoque certamente estão entre as fontes centrais do período intertestamentário, e sua circulação atesta a assombrosa estima dentro dos círculos judaicos. Nos últimos anos, a pesquisa sobre os aspectos astronômicos e astrológicos desses escritos tomou um rumo encorajador, enquanto em publicações mais antigas tinha-se uma atitude condescendente em relação aos hebreus. Nesse ínterim, as pessoas se tornaram mais cautelosas a esse respeito, porque a tradição de Enoque parece ter adaptado o conhecimento astronômico de uma atitude básica teológica muito específica. Não era a busca por dados cientificamente exatos que era decisiva, mas a evidência de uma ordem divina perfeita. Um outro parágrafo, né? Para esse propósito, as questões do calendário vieram cada vez mais à tona. O mais tardar depois que o significado da disputa do calendário pôde ser tornado mais transparente através dos escritos de Qumran.
O interesse científico geralmente se concentrava em questões astronômicas, enquanto o tópico astrológico genuíno ficava em segundo plano. Uma razão para isso está na definição de astrologia, que tende a se separar da astronomia, nem sempre por razões históricas, mas por razões sistemáticas. A seguir, nessa obra será examinado se a tese repetidamente expressa de que a astronomia foi adotada na tradição de Enoque, mas que foram feitas tentativas de se distanciar radicalmente das conotações astrológicas, pode ser mantida com esta clareza. No que diz respeito à própria astrologia, as primeiras sugestões foram feitas por Matthias Albani. Esse Matthias Albani, né, eu já mostrei para vocês essa obra aqui. Ela é astronomia e a crença na criação, né? Esse livro aqui parece um tratado de física quântica, de tão complexo que é, né? Ele fala assim, então vou repetir essa frase: no que diz respeito à própria astrologia, as primeiras sugestões foram feitas por Matthias Albani e recentemente por Christfried Böttcher, como um especialista comprovado nos escritos de Enoque, dedicou um olhar mais atento à astrologia. Outro trechinho dessa obra, né? Farei minha investigação da seguinte maneira. O primeiro passo é uma triagem do material mais antigo, encontrado principalmente no Enoque etíope. Particular atenção é dada ao chamado livro dos movimentos dos luminares celestes, ou livro astronômico, que é dos capítulos 72 aos 82. Como o estudo completo de Matthias Albani pode ser usado aqui, né, essa obra, podemos nos contentar com os pontos essenciais. Depois de esclarecer as declarações astronômicas e sua conexão com a teologia do oculto e a ordem mundial correta, o segundo passo é explorar os níveis astrológicos reais. Para isso é necessário considerar não apenas os textos judaicos e não judaicos relacionados da época correspondente, mas também a formação posterior da tradição de Enoque, como é atestado principalmente em 2 Enoque. Então esse aqui, como eu disse, são breves pinceladas, né, do que trata essa obra, essa monumental obra, né? Vocês viram o título, né? A disputa, né, ou a discussão, né, sobre astrologia. O subtítulo é Contribuições judaicas e cristãs para a antiga compreensão do tempo. A segunda obra que eu vou mostrar para vocês é essa obra aqui. Head of our years. Seria a cabeça de todos os anos, o chefe de todos os anos, o principal de todos os anos. E o subtítulo é a astronomia, né? Astronomia e calendários no seu antigo contexto. Esse cabeça, né, chefe, conforme o contexto, né, cabe melhor um ou outro contexto, né? No livro de Enoque é mais chefe, líder, né? Então eu peguei aqui, assim, foi publicado por Jonathan Ben Dov. Acho que deu para ver aqui, né? Esse autor, eu peguei a ficha dele aqui, onde é que está? Vou pegar aqui no computador que eu esqueci de imprimir a ficha dele. É sempre bom dizer quem é a pessoa, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, tem pessoas que simplesmente falam, isso é besteira. E não leva em conta, né, o cabedal da pessoa, né? Então ele é professor do Departamento de Bíblia da Universidade de
Haifa, em Israel. Ele é especialista em história da ciência, calendários e cosmologia na cultura judaica primitiva em relação a outros centros do mundo antigo, particularmente a cultura cuneiforme da Mesopotâmia. Além disso, ele estuda a religião e a literatura da Bíblia hebraica, os manuscritos do Mar Morto e os primeiros escritos apocalípticos judaicos. Todos sabem, né, que o livro de Enoque é o principal, né, desse apocalíptica judaica, com foco em fontes cognatas em aramaico e acadiano. Ele foi coautor na publicação dos pergaminhos do calendário de Qumran, descobertas do deserto de Judéia, né? Estou falando em português, no volume 21, Oxford de 2001. Então eu peguei alguns trechinhos dessa obra. Esse aqui eu peguei mais trechos, para vocês terem uma noção, né? Aqui está falando sobre calendário, né? Então aqui ele fala assim: o presente estudo examina um notável fenômeno cultural, o ano judaico de 364 dias e a tradição acadêmica em que este conceito veio a ser incorporado durante o período do Segundo Templo. As descobertas afortunadas nas cavernas próximas ao Mar Morto abriram uma janela para uma importante junção intelectual, que se relaciona tanto com a história das ideias judaicas quanto com a história geral da ciência. A comprovação desta afirmação nos leva a uma longa jornada através de vários ramos de escritos religiosos e científicos, judaicos e não judaicos, de natureza calendárica, astronômica e teológica. Alguns dos textos requerem uma medida substancial de limpeza do caminho codicológico, o estudo dos documentos manuscritos ou impressos, e filológico, antes de poderem ser incorporados ao contexto mais amplo. Isso se aplica principalmente ao livro astronômico, agora parte do primeiro Enoque, que possui uma elaborada história de composição e transmissão. Um outro trecho: a própria presença de um tratado astronômico em fontes judaicas do Segundo Templo é um pouco inesperado. Esse domínio cultural frequentemente foi considerado dominado por um discurso de aliança helenístico. Na verdade, os estudiosos modernos muitas vezes rejeitam o ensino astronômico enóquico como primitivo. O presente volume pretende demonstrar que a tradição científica judaica, de fato, constituiu parte integrante do conhecimento astronômico corrente no Antigo Oriente Próximo, durante os períodos persa e helenístico antigos. De maneira bastante natural, a emulação desse conhecimento nos meios judaicos levou a uma nova síntese, perceptivelmente diferente das principais correntes de ensino astronômico existentes na Babilônia, Grécia, Egito e Índia. Em consequência, a tradição astronômica judaica deve ser considerada como uma construção intelectual independente, que requer exame tanto de dentro, traçando as linhas de coerência ao longo de várias manifestações da tradição, quanto de fora, por meio de um estudo comparativo com fontes não judaicas. O presente estudo discute os atestados judaicos da tradição do calendário de 364 dias, composto principalmente pelo livro astronômico em primeiro Enoque e os textos calendáricos de Qumran, juntamente com o material pertinente da Mesopotâmia. O compêndio astronômico Mu'apim, é um título, é uma obra, né? A série divinatória Enuma Anu Eliu e textos astronômicos, não matemáticos posteriores. Muitos outros documentos relacionados também são considerados ao longo do caminho. Nosso objetivo principal é alcançar uma síntese desse variado assunto, inicialmente mapeando-o e posteriormente sugerindo linhas de desenvolvimento do contexto histórico. Continuando, né? Na nossa intenção, diz o autor, não é apresentar o material do calendário de Qumran ou dos textos, textos Mismarot, não sei se eu
transliterei, certo? Mas um estudo aprofundado das principais representações da tradição, com ênfase especial nos conceitos astronômicos. Tampouco nos relacionamos diretamente com a questão premente da origem do ano judaico, de 364 dias. Foi praticado pela primeira vez num período pós-exílico, ou foi uma invenção dos círculos... É uma pergunta, né? Tampouco nos relacionamos diretamente com a questão premente da origem do ano judaico de 364 dias. Ele foi praticado pela primeira vez num período pós-exílico ou foi uma invenção dos ciclos apocalípticos do terceiro século a.C.? Foi empregado no templo ao longo dos períodos persa e helenístico ou constituiu de fato um ideal de estruturação do tempo nunca concretizado na prática? O presente autor geralmente tende a ser cauteloso com relação à existência dos 364 dias antes de suas primeiras atestações literárias, isto é, no terceiro século antes da Era Comum. Para obter um resumo dos calendários de Qumran, o leitor deve consultar vários estudos publicados nos últimos anos. Ele continua, né? O título Calendários de Qumran não explica suficientemente o material sob a investigação aqui. Esta frase deveria ser modificada pela adição do termo astronomia, a fim de melhor definir os interesses dos autores antigos. Naturalmente, deve-se ter cuidado com questões terminológicas, pois os autores antigos desconheciam os termos, para não falar dos métodos intrincados que os autores modernos empregam para identificar os gêneros presentes na literatura antiga. Muito importante isso. Uma implementação estrita desse argumento, no entanto, é suscetível de minar todo o discurso moderno sobre a classificação de textos. Alguma forma de terminologia deve ser adotada, e o pré-requisito primário reside na exigência de que o estudioso moderno permaneça fiel às intenções do texto e se abstenha de impor sobre ele sua perspectiva moderna. Não ficamos por aqui. Esse então foi trechinhos iniciais dessa obra. Agora eu vou falar sobre Zodíaco. Vou mostrar essa obra. Uma obra imensa também. Publicada por Ellen R. Jacobus. Ou Jacobus, né? Assim, é importante, eu não falei, né? Isso aqui foi publicado pela Brill. A editora Brill é uma editora, acho que a mais antiga do mundo. Ela é holandesa. Ela foi inaugurada em 1633. Só publica obras muito importantes. Então essa obra também é um colosso, né? Publicada por Ellen R. Jacobus. Essa autora, ao invés de falar do currículo dela, eu vou mostrar as obras que ela publicou, tanto livros como artigos, né? Vocês terem uma noção. Quantas obras ela publicou? Olha a quantidade. Vocês podem parar o vídeo e dar uma olhada, né? Tudo relacionado a zodíaco, calendário também. Aí chega uma pessoa e simplesmente diz, isso é tudo besteira, né? Isso que eu faço questão de mostrar para vocês. Quantas obras foram publicadas por ela? Vejam o que se estuda aí fora, né? E vocês
façam a seguinte pergunta: por que no Brasil não encontramos nada disso? Por que será, né? Eu sempre falo, né, que o livro de Enoque, aqui no Brasil, infelizmente, o livro de Enoque, ele é uma dos impedimentos que se avancem nos estudos dos manuscritos de Qumran. É um assunto importantíssimo, importantíssimo. E eu faço questão que vocês procurem. Vejam se algum autor brasileiro de renome publicou alguma obra sobre os manuscritos do Mar Morto, as descobertas de Qumran. A principal descoberta arqueológica do século XX e de extrema importância para os estudos bíblicos, comprovação dos manuscritos da Bíblia. Por que será, né? Será porque encontraram vários fragmentos do livro de Enoque em aramaico? Será que é por isso? Eu afirmo que sim. Afirmo que sim. É um medo extremo, né? De se chegar no livro de Enoque. E eu faço aqui eu já falei algumas vezes, eu sempre esqueço de falar em todo vídeo isso, né? Esse canal, no caso, esses vídeos que eu estou fazendo aqui, não tem a pretensão nenhuma de querer canonizar o livro de Enoque, porque o livro de Enoque já é canônico, né? Ele foi citado por Judas como um canônico, simplesmente por questões várias, né? Nas discussões sobre o cânon da Igreja Latina, né? Toda aquela briga, eu já mostrei vários vídeos sobre isso, né? Por questão, algumas ele não entrou no cânon da Igreja, a Bíblia Latina, mas ele faz parte da Bíblia da Igreja Etíope, né? Então ele queira ou não queira, é um livro sagrado. Então, mas o mais importante, que o principal de tudo é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, é o nosso caminho para Deus. E esse canal está falando do livro de Enoque, justamente, principalmente ou única, exclusivamente para desmanchar fantasias que se falam acerca do livro. Em muitos vídeos, principalmente no YouTube, muita fantasia, muita mentira sobre o livro, exageros. Então esse canal tem eu criei esse canal justamente só para tirar essa mancha, né, que jogam em cima do livro de Enoque. E mostrando a importância que ele tem, né, ainda, para quem quiser avançar. Mas com relação à salvação das nossas almas, única e exclusivamente por Jesus Cristo. E eu sempre falo, né? Se você pegar uma Bíblia simples, sem notas de rodapé, sem comentário algum, lá você encontra o caminho para a salvação, o caminho para se chegar a Jesus Cristo, né? Não precisa de estudo nenhum. Tudo isso aqui, todos os estudos teológicos é um lazer praticamente para um cristão, né? Que quer desenvolver, entender mais, conhecer mais. Mas para a salvação das nossas almas não precisa de estudo teológico nenhum. Então é bom deixar claro isso, né? Então, retomando o assunto sobre esse livro, eu tirei alguns trechinhos, apesar que são parágrafos grandes, mas vale a pena, né? Para quem se interessa, né, sobre zodíaco, né? Aqui nas páginas 1 e 2, tem um trechinho que fala assim: os calendários antigos são um assunto complexo e fascinante que nos permite avaliar como as pessoas no passado marcavam o tempo e como o mediam para diferentes propósitos. Além de fazerem parte do desenvolvimento do pensamento científico, os calendários na antiguidade também refletiam o cotidiano prático, social e político de seus usuários. Alguns calendários tinham funções espirituais, teológicas e esotéricas e foram projetados para a eternidade. O assunto dos calendários na antiguidade também nos convida a considerar a nossa própria compreensão de como os povos antigos vivenciavam o tempo e a cosmologia.
Entre os pergaminhos descobertos em Qumran, há um número desconcertante de calendários e textos calendáricos. Até o momento, a maior coleção de diferentes calendários em um arquivo no antigo Oriente Próximo e Mediterrâneo. Sua existência em uma biblioteca de textos sagrados é testemunho de um sistema hermenêutico altamente complexo, envolvendo a astronomia e matemática no judaísmo primitivo. Nenhuma instrução foi deixada para nossa conveniência e, em muitos casos, ainda estamos lutando para entender como os diferentes calendários funcionavam. Poucos dos estudiosos dedicados no campo da erudição do calendário de Qumran, desde o início dos anos 50 até o presente, continuando, concordam com a mesma interpretação para cada um deles. Por exemplo, quais deles são solares, lunares, lunisolares, ideal, esquemático ou ambos? E o que significa a terminologia desconhecida quando existe? Também não podemos dizer quais poderiam ou funcionaram na prática, ou por que foram compostos. Tampouco importante para esse livro é sempre acordado quais textos com características de calendário podem ser classificados como calendários, ou como eles devem ser categorizados e tratados como um corpus. Na página 3, um trechinho. 2 dos 6 capítulos de pesquisa desse livro exploram o que eu afirmo ser um calendário zodiacal, esquemático, e intimamente relacionado nos manuscritos do Mar Morto, nos fragmentos do livro aramaico de Enoque. Como é bem conhecido, o calendário sincrônico de 4Q astronômico de Enoque, e 4Q astronômico e Enoque B, são siglas que só quem pesquisa vai entender, não viajou para o Ocidente, mas foi preservado de forma abreviada em partes das seções astronômicas do livro etíope de Enoque, o primeiro Enoque. Nenhuma parte do 4T318 é atestado em etíope. Na página 34, devido à sua complicada história de redação, o livro astronômico etíope de Enoque, primeiro Enoque, capítulos 72 a 82, também conhecido como Livro dos Luminares Celestes, é objeto de intensa pesquisa acadêmica. O livro astronômico etíope, como um todo, não é discutido nessa investigação. O foco principal está em 1 Enoque 72, e onde algumas partes de 1 Enoque 72 a 82 se sobrepõem ao material do calendário no livro astronômico de Qumran, 4T218 e 4T211. As páginas 38 e 39, um trechinho. De acordo com a influente tese enóquica pioneira por Gabriele Boccaccini, um dos maiores entendidos no assunto sobre Enoque, os livros aramaicos de Enoque nos manuscritos do Mar Morto teriam sido produzidos e circulados ao longo do tempo, desde o quarto século a.C., por um partido dentro do judaísmo do Segundo Templo. Veja bem, 4 séculos a.C. A comunidade de Qumran se separou, preservando a literatura mais antiga até o primeiro século a.C., mas não produziu o novo material de Enoque. A teoria de Boccaccini e Paolo Sacchi, um estudioso italiano, um dos maiores do mundo, é de que um antigo grupo de Enoque seguia o mesmo calendário de Enoque, 72 a 82, requer uma adaptação para incorporar os fragmentos aramaicos contendo material calendárico encontrados em Qumran. Nas páginas 260 e 261 desse livro, um trechinho também. O título é O Livro Astronômico Aramaico de Enoque reconsiderado à luz do 4T318. Item 3.1, Introdução. Este capítulo examinará elementos particulares nos fragmentos aramaicos do livro astronômico de Enoque, nos manuscritos do Mar Morto. 4Q astronômico Enoque A até o D, os
4Q 218, 4Q 211, que podem ter uma conexão com o calendário 4Q zodíaco. É 4Q Zodiac. É um sigla, né? Os achados de Qumran. Os especialistas Armin Lang e Ulrich Mittam Richter listaram os textos junto com um gênero em uma classificação de manuscritos de calendário dos manuscritos Mar Morto. A primeira vez que os textos foram catalogados coletivamente em um único volume, em um volume crítico, desculpa. Antes de passar a discutir o calendário no material de Qumran, esse capítulo aborda a história da recepção das sessões astronômicas do livro de Enoque, 1 Enoque, um dos livros canônicos da Bíblia etíope. Vocês veem, né? Nós aqui na Bíblia, que temos a Bíblia latina, nós não podemos dizer que o livro não é canônico, porque ele é canônico para a igreja etíope. E vice-versa, né? Os capítulos 72 a 82 são conhecidos coletivamente, variadamente, como o livro dos luminares. Eu coloco luminares celestes. Ou o livro astronômico etíope de Enoque, ou 1 Enoque. 72 a 82. O livro etíope de Enoque, incluindo os capítulos astronômicos, de 72 a 82, acredita-se que tenha sido originalmente composto em aramaico, depois para o grego, antes de sua tradução para o ge'ez, que é o etíope clássico. Seria o nosso latim para eles, né? De acordo com a estimativa de Joseph Milik, outro grande estudioso, vários componentes de 1 Enoque 72 a 82 se sobrepõem vagamente em cerca de 30% com os fragmentos astronômicos aramaicos de Qumran. Ele cita aqui as siglas 4Q astronômico, Enoque AD, sigla AD. Então, os manuscritos aramaicos, que compreendem o calendário sincrônico independente, o foco principal desse capítulo, e a maioria dos restos dos manuscritos, esses mesmos que eu citei, não existem em nenhum lugar em 1 Enoque e eram desconhecidos antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. No item 3.1.1, a questão do zodíaco no livro etíope dos luminares. Um trechinho. O foco desta sessão é investigar se as portas do céu, no primeiro capítulo do livro dos luminares, 1 Enoque 72, os versículos 2 a 35, correspondem aos 12 signos do zodíaco. Os portões celestiais são descritos como portões do céu através dos quais o sol nasce no leste e se põe no oeste todos os dias. 1 Enoque 72, 2 e 3. As portas são numeradas de 1 a 6, e há 6 no leste e 6 no oeste. 1 Enoque 72, 2, 3a. A lua e as estrelas também usam os portões. 1 Enoque 72, 3b. Partes desta sessão também discutirão a jornada da lua através dos portões, em referência a 1 Enoque, capítulos 73, 74 e 78. Então, eu peguei esses trechinhos só para vocês terem noção do que o livro fala. Claro, vocês não estão acostumados com essa... Muitos não estão acostumados com essa fala, né? Mas tem muita gente que talvez... tem certeza que vai se aprofundar nesse assunto, né? E essas dicas vão ser importantes para vocês, né? Adquirir esses livros, né? E outros que vão saindo. Vocês viram a listagem de livros que essa doutora Ellen Jacobus, né? Era da University College London. É uma das maiores faculdades do mundo, das melhores, né? Está entre as 10 ou 12 melhores do mundo. Então é assim, né? Mais um livrinho que eu esqueci de mostrar para vocês. Não sei se eu já mostrei para vocês. Publicado por um astrônomo, Otto Neugebauer. Só para um assunto relacionado, né? A astronomia etíope e o cômputos, né? É um astrônomo
famoso que ele fez um trabalho sobre o livro astronômico de Enoque. Que na verdade, assim, nós temos que entender que o livro, como ele foi concebido, né, o livro astronômico não era um livro científico, né, como já eu disse no início, né. E esse astrônomo ele diz, né, que esse livro não é, o livro astronômico não é um livro científico realmente, né. É um estudo muito bacana esse aqui, cheio de gráficos. Deixa eu ver aqui. Ele faz várias anotações interessantes. Ele usa várias. São obras que, tomara a Deus que surjam jovens que se aprofundem, né, na literatura enóquica, né, e consigam trazer todas essas obras para português, né? Seria muito bom, né, se pessoas que têm dinheiro, às vezes compram 10 carros caros, se pegasse pelo menos uma parte disso e publicasse essas obras em português, seria uma coisa assim estupenda, né? Eu fico com dó sei lá, né? Cada um faz o que quer com a fortuna que tem, né? Tanta gente rica nesse mundo. Poderia pegar uma gotinha e publicar 100 livros desses, né? No Brasil, em língua portuguesa. Seria uma coisa assim, nós daríamos um salto assim de 100 anos em um ano, talvez, nesses estudos. Mas quem sabe, né? Tomara que Deus toque no coração de alguns aí que banquem essas obras, quem sabe, né? Não custa falar, né? Quem sabe alguém que esteja ouvindo e queira bancar essas obras. Bom, pessoal, espero que tenha sido bom essas dicas. Claro que a maioria às vezes não se interessa, acha cansativo, mas sempre isso aqui a semente sempre vai vingar, né? E eu espero que vingue o maior número possível, né? Para que tenhamos essas obras em português, quem sabe. Ou então, pelo menos, estudos, né? Estudos dessas obras publicadas em português para começar a impulsionar. Então, pessoal, até a próxima, então.